Amados irmãos, amadas irmãs, nós vimos que a terra estava sem forma, isto é, em um caos, desolação, estava vazia e havia trevas. Talvez a situação da sua vida seja igual. Talvez seja isso que você sente no seu interior, um caos, um vazio, trevas, você não consegue ver luz, não consegue ver uma saída. Talvez essa seja a situação da sua família, cheio de brigas, discussões, confusão, tudo fora de ordem, trevas. Graças a Deus que a palavra de Deus nos mostra que existe uma solução. A solução é o Espírito de Deus e a palavra de Deus. Quando o Espírito de Deus começa a mover-se e Deus começa a falar, a situação muda. Vamos dar lugar à palavra de Deus em nossas vidas, porque é a sua palavra que sustenta todas as coisas. A palavra nos diz claramente que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A sua palavra pode sustentar as nossas vidas, sustentar a nossa família. Louvado seja o Senhor. Nós vimos que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas e Deus começou a falar no versículo 13. E disse Deus: haja luz e houve luz. E o versículo 4 nos mostra: e viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Versículo 5, chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Amados irmãos, amadas irmãs, numa situação de trevas, tudo que nós precisamos é dar lugar à palavra de Deus. Tudo que nós precisamos é que Deus fale uma coisa: haja luz e haverá luz. E nós vemos isso aplicado em nossas vidas. Efésios capítulo 5, versículo 8 nos diz: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Podemos ver claramente que no passado nós éramos trevas, mas agora somos luz. Por quê? Porque Deus falou. Porque o Espírito de Deus, porque a palavra de Deus entraram em ação. Porque Deus disse: haja luz e houve luz. E outra coisa que nós precisamos saber é o que está no versículo 4. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Sabe de uma coisa, amado irmão, amada irmã? Deus quer que as coisas sejam separadas, bem definidas em nossa vida. Luz é luz, trevas são trevas. Um grande problema que nós temos é que nós misturamos, nós não fazemos separação. Muitas vezes nós vivemos na penumbra, um pouco de luz e um pouco de trevas. Nós podemos ver como Deus gosta das coisas definidas
Isso está Apocalipse capítulo 3, versículos 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deus é um Deus que faz uma obra de separação, é uma obra de santificação. Quando Deus entra no meio do caos, Ele vem para restaurar e Ele vem fazer uma obra de separação. Sabe, amados irmãos, amadas irmãs, se nós queremos ser restaurados, precisamos permitir que Deus venha e faça essa obra de separação. Deus disse, haja luz e houve luz, e Deus fez separação entre a luz e as trevas, porque viu Deus que a luz era boa. Como está o seu interior? Luz e trevas estão misturados. Você quer o Senhor, mas quer o mundo. Você quer o desfrute da vida divina, mas também quer ao mesmo tempo os prazeres do pecado. É impossível seguir adiante assim. Se você deixar Deus entrar, Ele virá e fará uma obra de separação. Antes de Deus começar a agir e produzir algo, Ele tem que criar as condições para que a vida cresça, a vida apareça. Então, nesse primeiro dia, Deus criou a luz, Deus disse, haja luz e houve luz, e Deus fez separação, porque é necessária essa separação. Então, nesse primeiro dia, Deus fez uma obra de separação entre a luz e as trevas. Nós precisamos compreender o coração de Deus e o que Ele deseja fazer em nossas vidas. Nós agora compreendemos claramente porque a palavra de Deus nos mostra em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir. Você vê? Deus quer separar as coisas. Então, nesse primeiro dia, depois de Deus haver dito, haja luz e houve luz, Ele fez uma obra de separação. No final, Ele quer separar e permitir que tudo seja dele. Então, quando você desfruta da palavra de Deus, quando você recebe a palavra de Deus, quando você come a palavra de Deus, saiba de uma coisa, amado irmão, amada irmã, essa palavra vai fazer uma obra de separação. Eu preciso compreender isso. A palavra vai penetrar até separar. Deus quer as coisas muito claras, definidas. Ele não gosta da mornidão, ou frio ou quente. Nós é que muitas vezes gostamos do meio termo, mas Deus não gosta disso. E aí, é algo muito importante também percebermos numa outra porção da palavra de Deus, que é Romanos, capítulo 13, versículo 13. Andemos dignamente como em pleno dia. No versículo 12 diz, vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Deixar as trevas e andar em pleno dia. Como nós vimos,
Outrora éramos trevas, agora somos luz no Senhor. E devemos andar como filhos da luz. Aleluia! Quando a palavra vem, nós já vimos. Na palavra estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Quando Deus fala, recebemos luz. Quando Deus fala, recebemos vida. E há uma obra de separação. Que o Senhor nos abençoe.